Tudo bem, meninos? Boa tarde. Bom, pessoal, nós vamos gravar essa aula hoje, vou deixar disponível para que vocês possam assistir ela mais de uma vez e alguns alunos que acabam não participando da aula ao vivo terem a oportunidade de também assistir essa aula, ok? Amanhã, na aula ao vivo, a gente corrige os exercícios referentes a essa aula. Bom, turminha, como vocês sabem, nosso tema atual, nós estamos falando do processo de globalização. E agora, dentro desse tópico, dentro desse assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão do mundo em Oriente e Ocidente. Ou seja, nós vamos falar da regionalização do espaço mundial. Para falar dessa regionalização do espaço mundial, nós temos primeiro que falar sobre regionalização. O que significa regionalizar? Olha, pessoal, regionalizar significa separar, classificar os espaços de acordo com características comuns, de acordo com características existentes nesses espaços. Então, ao invés de você estudar cada espaço individualmente, eu estudo aquele conjunto de espaços que tem aquelas características comuns. Facilita o nosso estudo, facilita muito para a geografia. Ao invés de estudar a unidade, você estuda o pacote, você estuda a região. Quer dizer que dentro daquela área, dentro daquele espaço, aquelas características são comuns, elas existem em todos os lugares daquele espaço, daquela região, certo? Bom, meninos, a regionalização ela pode ser feita com base em vários aspectos. Nós podemos regionalizar o espaço, por exemplo, sobre aspectos físicos. Por exemplo, sobre o tipo de vegetação. Ali você tem uma região de Mata Atlântica, ali você tem uma região de cerrado, lá adiante você tem uma região de tundra, uma região de taiga. Vejam bem, meninos, eu estou classificando aí, tendo como elemento principal a vegetação. Quando eu falo que aqui é uma região de cerrado, quer dizer que em todos os espaços dessa região, a vegetação predominante é o cerrado. Cerrado como vegetação, não como bioma, estou me referindo aqui. Então, pessoal, eu dei um exemplo de como se regionalizar de acordo com aspectos naturais. Você pode regionalizar também de acordo com aspectos culturais. Por exemplo, a religião. Nós temos regiões de maioria muçulmana, regiões de maioria budista, regiões de maioria judaica, regiões de maioria cristã. Olha aí, o elemento que eu estou utilizando para fazer essa divisão, para fazer essa classificação, é a religião. Nós podemos fazer a regionalização sobre aspectos econômicos, né? Como, por exemplo, ali é uma região de produção agrícola. O principal elemento da economia daquela região é a produção agrícola. Ali é uma região de turismo. Ali já é uma região de comércio. Então, gente, para fazer essa regionalização, eu me baseei em aspectos da economia. E assim por diante. Então, como eu disse, repito agora, regionalizar significa separar, classificar os espaços de acordo com características comuns. E a regionalização, ela pode ser feita observando-se diversos aspectos. Aspectos físicos, aspectos sociais, aspectos culturais, socioculturais, aspectos econômicos e assim por diante. Ela é de grande importância para a geografia porque facilita a compreensão do espaço. Como eu disse antes, ao invés de estudar a unidade, nós estudamos o pacote. Bom, gente, então, depois de falar do que é a regionalização, depois de falar dos vários critérios que são observados para se elaborar as regionalizações, nós vamos falar das regionalizações que temos do espaço mundial. No mundo, gente, nós temos sobre o espaço mundial, nós temos vários tipos de regionalização, certo? Bom, algumas das mais conhecidas seriam, por exemplo, como você pode observar nesse mapa aqui, a regionalização de acordo com os hemisférios. Olha aqui, nós temos o hemisfério norte, no sentido norte e sul, né? No sentido latitudinal, hemisfério norte, nós temos o hemisfério sul. Essa regionalização entre hemisfério norte e hemisfério sul, ela se baseia principalmente em aspectos
culturais e econômicos, né? Nós temos aqui a parte rica do planeta, onde você tem a América do Norte, onde você tem a Europa, onde você tem o Oriente, o Extremo Oriente, o Japão, e aqui a parte mais pobre do mundo, que é a América do Sul, que é o continente africano. A gente exclui aqui a Austrália e Oceania, ou Oceania é o continente, a gente exclui aqui a Austrália e a Nova Zelândia, que são países do hemisfério sul, mas em termos econômicos pertencem ao hemisfério norte, né? Então, meninos, você tem essa regionalização em hemisférios norte e sul. Você tem também a regionalização entre hemisférios leste e oeste, perdão, leste e oeste, em oriente e ocidente. Tudo que está a leste do meridiano de Greenwich é oriente. Tudo que está a oeste do meridiano de Greenwich é ocidente. Essa regionalização, ela se baseia em aspectos históricos, em aspectos culturais e em aspectos econômicos, né? Nós temos aqui o Oriente, com toda a sua tradição, com toda a sua cultura, e o Ocidente, com toda a sua tradição e com toda a sua cultura. Então, a gente pode regionalizar o espaço mundial entre hemisfério norte e sul e entre hemisfério oriental e ocidental. Nós também podemos regionalizar o espaço mundial em continentes. É a regionalização que nós mais conhecemos. América do Norte, América Central, América do Sul, aqui compõem as Américas, o continente africano, o continente europeu, continente asiático, a Oceania, né? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 continentes. Considerando também aqui o sexto continente, que é a Antártica, que nós fazemos uma certa ressalva a respeito da Antártica, porque realmente é um continente diferente dos outros. Aqui você não tem população, você tem uma população aqui de cientistas, uma população temporária, né? Você não tem uma população nativa. A Antártica não é explorada economicamente, embora existam muitas riquezas em seu subsolo. Então a gente faz uma ressalva. O continente antártico, sob o ponto de vista histórico, ele não tem muito a acrescentar. Então nós temos aí a Europa e a Ásia, que formam uma única massa de terras, por isso a gente chama isso aqui de Eurásia. A África, o berço da humanidade, né? A Europa, o berço da nossa civilização ocidental, que tem como base os costumes da Grécia, os costumes de Roma, essa civilização que influenciou o mundo ocidental. E você tem aqui o continente americano tão vasto, né? O continente mais extenso no sentido norte e sul é o continente americano. E você tem muitas diferenças, tanto físicas, naturais, como culturais e econômicas aqui dentro desse continente americano. Então, gente, você tem essa classificação em continentes, que também é uma regionalização bastante utilizada. E tem outra também, pessoal, que é mais baseada no ponto de vista histórico, que divide o mundo em 3 mundos. O velho mundo, que envolve a Europa, a África e a Ásia. O novo mundo, que envolve a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E o novíssimo mundo, que é aqui a Oceania, a Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Micronésia, Polinésia e Melanésia. São as milhares de ilhas que existem aqui, que fazem parte da Oceania. A Antártica, muitos a chamam de bebê, porque se a Oceania é o novíssimo mundo, a Antártica só pode ser o bebê. E olha que essa classificação em velho, novo e novíssimo mundo, ela foi feita de acordo com a medida em que foram se descobrindo esses continentes. A Europa, né, é o mais antigo, entre aspas, eu vou falar isso adiante. Na sequência se descobre também, entre aspas, a América, depois se descobre a Oceania. Mas isso não é bem verdade, né, gente? Porque a gente sabe, por exemplo,
que aqui na China, aqui no Japão, aqui na Oceania e aqui na América já existiam povos, civilizações mais antigas até do que a civilização europeia. E civilizações que desenvolveram muitos conhecimentos, que desenvolveram tecnologias. Nós não podemos negar que eram civilizações antigas e avançadas, né? Mas a história, no caso, todo esse sistema de regionalização, ele foi feito pelos povos europeus. Quem criou esse sistema, quem criou essa nomenclatura foram os europeus. Você pode ver que essas três regionalizações às quais eu me referi, que é entre hemisfério norte e sul, oriente e ocidente, entre continentes, entre novo, velho, novíssimo mundo, elas todas têm como referência a Europa. Então a gente pode dizer que esses tipos de regionalização que nós estamos vendo e estudando aqui, eles têm uma visão eurocêntrica. Você pode ver que até nesse planisfério aqui, a Europa está no centro do mundo. Na realidade, não existe um centro do mundo. A Terra é esférica, mas como foram eles que inventaram esse sistema, eles colocaram eles no centro do mundo. Inclusive colocaram eles como sendo o velho mundo. Para os europeus, não existia história de outros lugares antes da sua chegada. Você pode ver que a própria história da América, a história do Brasil, ela começa a ser contada quando da chegada dos europeus aqui. À medida que eles chegaram, eles foram tendo as suas impressões daquele espaço e foram registrando. E a gente estuda essa história a partir da chegada dos europeus. Então você pode ver, meninos, que esses tipos de regionalização, eles são com base no eurocentrismo, a Europa no centro, né? E aqui eu vou ler um pequeno texto que diz o seguinte: salientamos que todas essas regionalizações se pautam em um ponto de vista eurocêntrico, a Europa no centro, pois foram dali que foram difundidos esses conhecimentos. Essa regionalização foi feita sob o ponto de vista deles. Para eles, não existia história antes de sua chegada, ok? Então, meninos, nós falamos um pouquinho de três tipos de regionalização do espaço mundial: em hemisférios, em continentes e sob o ponto de vista histórico. Tudo bem? Cada uma baseada em determinados elementos. Bom, gente, dando continuidade, né? Eu já havia comentado com vocês, essa visão eurocêntrica, ela é uma visão que não reflete exatamente a realidade, a verdade. Existiam civilizações mais antigas e avançadas que as civilizações europeias, como por exemplo a China, o Japão, o Oriente Médio. O berço das civilizações foi ali no Oriente Médio, né? Principalmente ali entre os rios Tigre e Eufrates e nas margens do rio Nilo. Então você tem na Índia civilização bastante antiga, você tem aqui na América, meninos, os astecas, os maias, os incas, as milhares de tribos que existiam aqui no Brasil, cada uma com seu tronco linguístico, com suas características culturais específicas, etc, etc, etc. Pouco se sabe dessas civilizações antigas. Por quê? Porque, como eu disse, a história foi contada do ponto de vista do europeu. Então imagine só você, aqui no continente americano, a quantidade de histórias, de fatos históricos, de coisas que aconteceram, de guerras, de conquistas, que ninguém tem nem notícia. Porque, na verdade, não fazia parte da nossa história, e sim fazia parte daquela história daquele povo específico. Lembrando que aqui também, na América do Norte, existiam centenas de tribos indígenas, massacradas pelos colonizadores europeus. Bom, gente, então, nós temos aqui, né? Vamos ver aqui, acho que algum elemento... bom, e como é que a gente separa? Como é que a gente separa essa regionalização entre hemisfério ocidental e hemisfério oriental? Entre o Ocidente e Oriente. Essa regionalização, gente, ela não é perfeita. Ela não é feita aqui, ó, com base do meridiano de Greenwich. Ele é a referência. Inclusive foi criado aqui, gente, ó. Esse sistema foi criado pelos europeus.
Por isso, o meridiano de Greenwich, ele passa bem numa cidade chamada Greenwich, lá na Inglaterra. Poxa, se foram eles que criaram o sistema, é lógico que eles colocaram o meridiano principal bem em cima deles, né? Então, essa divisão ela não se baseia no meridiano de Greenwich, apesar dele ser uma referência importante, ok? Para saber aonde começa o Oriente, aonde termina o Ocidente e vice-versa, você tem que olhar alguns aspectos. Por exemplo, a religião. Se você pegar aqui, ó, do oeste do continente africano até o Extremo Oriente, se você pegar aqui da Ásia Central até mais ou menos a parte sul do continente africano, você vai pegar uma maioria de civilizações, uma maioria de povos muçulmanos. É lógico que tem vários povos de outras culturas aqui e de outras religiões aqui, mas aqui você tem uma grande quantidade de povos muçulmanos. Já na Europa e na América, você tem uma civilização de origem judaico-cristã. Então, quando você observa o aspecto religião, você já consegue separar um pouquinho o Oriente do Ocidente. Como eu disse, apesar de existir a maioria de povos de origem muçulmana aqui, você tem muitas outras culturas, muitas outras religiões. Na Índia, na China, no Japão, na própria Oceania, ok? Bom, gente, então você tem que essa classificação, observando o elemento religião, você consegue fazer uma distinção interessante sobre o que é Oriente e o que é Ocidente. Eu quero lembrar também, meninos, que não quer dizer que todas essas nações aqui são muçulmanas ou de outras religiões, exceto o cristianismo, não. Muitas dessas nações foram colonizadas pela Europa e também tem forte influência da cultura ocidental, mesmo estando aqui no mundo oriental, mesmo estando aqui no Oriente, ok? Bom, gente, nós temos que observar isso. Temos que observar também essa questão das civilizações, né, comentando aqui. No Ocidente, gente, nós temos uma civilização que pensa que tem influência lá na Grécia e em Roma, que pensa de maneira específica. Vamos refletir um pouco. Aqui no Ocidente, a maioria das civilizações, a maioria das populações, das pessoas, né, das sociedades, tem como religião a base o judaísmo e o cristianismo. Vocês sabem que o cristianismo surgiu do judaísmo. Jesus Cristo era um judeu, nasceu, viveu e foi crucificado como judeu. O cristianismo surgiu lá 30 anos depois que Cristo foi crucificado, certo? Então, ela tem influência judaico-cristã, ela tem uma visão dualista da realidade. No Ocidente, nós temos essa visão dualista. O que é essa visão dualista? O bem e o mal, o certo, o errado, a escuridão, a luz, como se tudo no mundo fosse dividido em dois polos, um positivo e um negativo. Já no Ocidente, já no Oriente, é um pouco diferente. Lá, eles têm uma visão diferente. Eles têm uma visão como se o bem e o mal, o quente e o frio, fosse parte de um todo, de uma mesma energia, de uma mesma entidade. Então, gente, a forma de ver o mundo é diferente, de uma maneira geral, tanto no Oriente e no Ocidente. Nossa sociedade ocidental, gente, ela é bastante individualista, né? Não falamos individualista aqui como um termo pejorativo, não, um termo negativo, não. Falamos individualismo aqui como o ser humano, o indivíduo sendo o centro, o foco, né? Na nossa sociedade, o indivíduo é o centro, o indivíduo é o foco. A propaganda é feita para o indivíduo. O objetivo é o bem-estar do indivíduo, da pessoa, né? Quem tiver sorte de estar numa posição mais favorável, bem. Quem não tiver, amém.
Nas civilizações do Oriente, de uma maneira geral, você já tem uma diferença. Lá, o foco já não é mais o indivíduo, o foco é o grupo, a sociedade, o conjunto. O importante é o bem-estar da maioria. Dane-se o indivíduo, se tiver que perder alguns indivíduos para que a maioria esteja bem, que se perca. Também essa questão da visão individualista, que é mais predominante no Ocidente do que no Oriente. Então, gente, aqui uma outra marca interessante para a gente classificar o Oriente são as instituições, né? Por exemplo, aqui no Ocidente, as instituições mais importantes e que administram essas áreas vieram do mundo grego. A ideia de cidadania veio da Grécia, a ideia de democracia veio da Grécia, tudo bem, era um outro tipo de democracia, mas a ideia básica de democracia, de cidadania veio, difundida aqui no Ocidente, veio da Grécia. Os estatutos, como, por exemplo, o sistema judiciário, né? A divisão de poderes, isso tudo já tem influência em Roma. O nosso direito é fortemente influenciado pelo direito romano. Então, gente, nós temos muitas características de sociedade, de administração, judiciais, que têm origem na Grécia e em Roma. Tá aqui mais um elemento para você identificar a diferença entre Oriente e Ocidente. Bom, meninos, então, nós temos aqui outro elemento importante para a gente classificar essa questão do Oriente e do Ocidente, pessoal, é a questão do período colonial, século XV, no período neocolonial, século XIX, e na atualidade. O que acontece? Nesses períodos, as potências aqui da Europa, num primeiro momento, e depois aqui na América do Norte, os Estados Unidos, num segundo momento, disputaram grandes áreas aqui, né? Impondo seu poder, impondo sua influência em vastas áreas da África, da Ásia e da Oceania. Então você tem vastas áreas do Oriente que têm grande influência do Ocidente, que foram colonizados por países do Ocidente. E esse processo de colonização e tudo que se seguiu influenciou em muitas coisas, como, por exemplo, na divisão do trabalho, na divisão internacional do trabalho, onde a Europa, mais tarde Estados Unidos, eram o lugar das fábricas e o restante do mundo era o lugar da produção da da produção da matéria-prima para essas fábricas e da compra dos produtos manufaturados e industrializados destas fábricas. É lógico, né, gente? Com o tempo o Japão surge como potência, a Austrália também começa um país desenvolvido, um país que é com um potencial industrial interessante. Vem a China agora surgindo na geopolítica mundial como a grande potência rival dos Estados Unidos, né? Então você tem que esse processo de colonização, a maioria dele foi feito dos europeus e dos estadunidenses em relação ao mundo inteiro, essa influência, né, essa dominação. Bom, gente, dando continuidade aqui, né? Hoje, na atualidade, a influência aqui no continente asiático, ela vem sendo disputada principalmente por três personagens. Os Estados Unidos, a grande potência que surgiu ali após a Segunda Guerra Mundial, né? A China, que também tem disputado grandes áreas aqui, é o maior concorrente dos Estados Unidos, não só em termos comerciais, mas também sobre o aspecto geopolítico, que são duas potências industriais que lutam, que disputam áreas de influência. O que seria essa área de influência? Área para eles comprarem as matérias-primas, áreas para eles venderem os seus produtos. Então a briga, a guerra entre China e Estados Unidos é ferrenha, só que é uma guerra velada, é uma guerra silenciosa.
Você tem também outro agente importante aqui que está entre a Europa e a Ásia, que é a Rússia, né? Que é a Rússia que atua no cenário geopolítico militar aqui nessa região. Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta? É diminuir a influência dos Estados Unidos nessa região, né? Especialmente em países como o Irã, em países como a Síria, né? Que a Rússia, a gente pode dizer que adotou, e inclusive esse jogo de forças é interessante. Essa disputa geopolítica entre América do Norte, Estados Unidos, Rússia e China, esses dois aliados em muitos aspectos, ela mantém o equilíbrio de poder no mundo. Se você tivesse apenas uma potência no mundo, a imposição do seu imperialismo seria muito mais poderosa, muito mais violenta. É interessante que a gente tenha mais de uma potência disputando a área de influência, certo? Então você tem aqui essa questão. Bom, gente, tudo que eu comentei está aqui no nosso texto, que você está vendo uma europeia falando da Europa para um garotinho mulato. Ele está pouco entendendo, afinal de contas, é uma realidade que não é a dele, e ela está contando aqui do seu ponto de vista, né? Do ponto de vista eurocêntrico. Aqui você tem o mapa mundi, que eu usei bastante, que explica esses tipos de regionalização, exceto sob o ponto de vista histórico, né? Em velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo. E mais adiante aqui, meus queridos, nós temos a questão da disputa pela hegemonia entre Estados Unidos, Rússia e China, o que a gente comentou, ok? Esses atores que estão aí nessa disputa no espaço geopolítico, no contexto geopolítico mundial. E por último, nós temos aqui algumas atividades tranquilas. Número 1, com base no que estudamos, pontue aspectos que enunciam uma conotação eurocentrista em seu cotidiano. Ou seja, no nosso dia a dia, né? O que aspectos a gente pode entender com uma conotação eurocentrista? Vamos pensar um pouquinho. A fronteira entre o Oriente e o Ocidente é caracterizada apenas por fronteiras baseadas em fronteiras equidistantes, como o meridiano de Greenwich? Justifique a sua resposta, ou seja, essas fronteiras se baseiam apenas nos paralelos, nas linhas que separam? Será que é apenas nisso ou tem mais elementos? Justifique sua resposta. Depois a gente vai corrigir na aula de quinta-feira. No início do século XXI, Rússia e China se constituíram enquanto polos no Oriente. Que fatores favoreceram essa ascensão? A gente comentou algumas, você pode pesquisar, vai achar isso com muita facilidade. Aqui você tem, considerando elementos da divisão entre Ocidente e Oriente, analise as afirmativas e assinale VOF. A dualidade entre Oriente e Ocidente corresponde apenas à divisão de hemisférios do planeta. Além de proporções fronteiriças, a dualidade entre Oriente e Ocidente está demarcada por elementos culturais, sociais, financeiros. A ascensão dos Estados Unidos enquanto polo de referência no mundo ocidental mantém relação com o fato de sua colonização ter ocorrido pela Inglaterra? Será o quê? Que todos os países que foram colonizados pela Inglaterra se tornaram referência? Se tornaram potências? Reflita e pesquise um pouco. Os países latino-americanos têm sua cultura marginalizada no Ocidente em função do seu baixo poder econômico e da pouca representatividade em conselhos internacionais. A América Latina, meninos, ela está aqui, ó. Envolve um pedacinho da América do Norte, né? O México, a América Central e toda a América do Sul. É a parte da América que fala espanhol e português, com exceções. Algumas exceções. Então, dando continuidade aqui. Existem países no Oriente que possuem culturas milenares e contribuições fantásticas à humanidade, contrária ao ideário da concepção eurocentrista, verdadeiro ou falso. Faça um desenho representativo do hemisfério ocidental e oriental. Você pode fazer um desenho, usar a sua criatividade, mostrando os elementos que caracterizam, pelo menos um elemento que caracteriza o Oriente e um que caracteriza o Ocidente. Explica as expressões velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo. Mamão com açúcar, não é, meninos? Então tá aí.
Assista esta aula uma, duas vezes. Você que não tem tempo de assistir agora, assista mais tarde, assista amanhã pela manhã, mas esteja com essa atividade preparada para a gente corrigir amanhã às 5 horas na nossa reunião, já agendada com horário marcado. Tudo bem, meninos? Tranquilo? Então tá bom, paro por aí. Fiquem com Deus e até amanhã.